Uma mulher de 72 anos vive na casa de seu filho, que raramente está presente devido ao trabalho. Apesar de todos os sacrifícios feitos por ele na juventude, ela agora enfrenta a indiferença e o maltrato de sua nora. Ao longo dos dias, a idosa luta em silêncio, esperando que seu filho descubra a verdade sobre seu sofrimento. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A luz dourada dos lustres de cristal refletia no mármore polido do salão, criando um espetáculo visual que impressionaria qualquer pessoa. O Clube Iate de Santos estava repleto naquela noite de sábado, com a elite paulista reunida para mais uma de suas celebrações exclusivas. As risadas ecoavam entre as colunas brancas, enquanto garçons circulavam com bandejas de champanhe francês e canapés sofisticados. Era o tipo de evento onde aparecer significava tanto quanto respirar para aquelas pessoas. Helena ajustou o vestido de seda azul marinho pela terceira vez em 5 minutos. Grávida de 6 meses, sentia cada centímetro do tecido apertado contra sua barriga, como se o vestido insistisse em lembrá-la de que ela não pertencia mais àquele mundo de aparências perfeitas. O calor do salão era sufocante, mesmo com o ar-condicionado funcionando em potência máxima. O perfume denso das mulheres ao seu redor misturava-se com o aroma dos arranjos florais importados, criando uma atmosfera que a deixava ligeiramente tonta. Ao seu lado, Felipe conversava animadamente com um grupo de empresários. Seu marido sempre soubera como se apresentar em público. Alto, de ombros largos e cabelos escuros penteados para trás, ele exalava confiança. Como CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, Felipe Tavares era respeitado e admirado. Seu sorriso era calculado, suas palavras escolhidas com precisão cirúrgica. Ele sabia exatamente o que dizer e quando dizer. Helena, por outro lado, sentia-se cada vez menor ao lado dele. Tentou participar da conversa algumas vezes, mas Felipe a interrompia com um olhar rápido, quase imperceptível para os outros, mas que ela conhecia bem. Era aquele olhar que dizia para ficar quieta, para não se intrometer, para não estragar o momento. Então, ela ficava ali, parada, com um sorriso forçado nos lábios, enquanto sentia as costas doerem e os pés inchados reclamarem dentro dos saltos que Felipe havia insistido que ela usasse. A gravidez não fora planejada. Na verdade, nada em sua vida com Felipe parecia ter sido planejado por ela. Conhecera-o 3 anos atrás, em um evento corporativo similar a este. Ela trabalhava como arquiteta em uma empresa de médio porte, e ele estava lá representando investidores interessados em um projeto imobiliário. Felipe a cortejou com intensidade, flores todos os dias, jantares em restaurantes caros, viagens de fim de semana. Sentiu-se especial pela primeira vez na vida, como se finalmente alguém a visse de verdade. Casaram-se após 8 meses de namoro. A lua de mel foi em Paris. Tudo parecia um conto de fadas, até que não era mais. As mudanças foram sutis no início. Felipe começou a sugerir que ela usasse roupas diferentes, que mudasse o corte de cabelo, que talvez fosse melhor ela não trabalhar tanto. Depois de 1 ano de casamento, Helena havia deixado o emprego. Felipe argumentou que não precisavam do dinheiro dela, que seria melhor ela cuidar da casa, que em breve teriam filhos e ela precisaria estar disponível. Ela concordou, como sempre concordava. Agora, grávida e completamente dependente dele, Helena sentia-se presa em uma gaiola dourada. Um garçom passou próximo com uma bandeja de canapés. Helena esticou a mão para pegar um, mas Felipe tocou suavemente seu braço, um gesto que para os outros pareceria carinhoso. "Você já comeu demais hoje, não acha?" Ele murmurou baixo, ainda sorrindo para os empresários. "Lembre-se do que a nutricionista disse." Helena recolheu a mão rapidamente, sentindo as bochechas queimarem de vergonha. Ela não havia comido demais. Na verdade, mal tinha almoçado porque Felipe fizera um comentário sobre seu peso pela manhã. Mas discutir ali não era uma opção. Nunca era.
Os minutos se arrastavam. Helena tentou se concentrar nas conversas ao redor, mas as vozes pareciam distantes, abafadas pelo zunido constante em seus ouvidos. A tontura voltou, mais forte desta vez. Precisava sentar, precisava de água, precisava de ar. Felipe, murmurou ela baixinho, tocando levemente seu braço. Estou me sentindo mal. Ele nem olhou para ela. Apenas continuou conversando, como se ela não tivesse dito nada. Felipe, repetiu Helena um pouco mais alto desta vez. Por favor, eu preciso sentar. Finalmente ele virou-se para ela, mas o olhar não era de preocupação, era de irritação. Ele se desculpou rapidamente com os empresários e a puxou de lado, segurando seu braço com mais força do que o necessário. O que foi agora, Helena? Estou tonta. Preciso sentar um pouco. Você está sempre cansada, sempre com algum problema. Ele olhou ao redor, verificando se alguém estava prestando atenção neles. Não pode se recompor por algumas horas? É pedir demais? As palavras atingiram Helena como um soco. Ela piscou rapidamente, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Desculpa, eu só preciso de um pouco de água. Felipe suspirou como se ela fosse um fardo insuportável. Então vá buscar água e arrume essa postura. Você está parecendo desleixada. Helena assentiu rapidamente e se afastou, sentindo os olhos dele queimando em suas costas. Caminhou em direção ao bar, cada passo uma pequena tortura em seus pés inchados. O salão parecia maior do que antes, as pessoas mais distantes. Quando finalmente chegou ao bar, apoiou-se no balcão de madeira escura, respirando fundo. O barman estava de costas, organizando garrafas. Ela esperou em silêncio, tentando controlar a tontura. Boa noite, posso ajudar? Helena levantou os olhos. O barman havia se virado, e por um momento ela ficou imóvel. Havia algo familiar nele, algo que ela não conseguia identificar. Ele era alto, de cabelos castanhos claros e olhos verdes que pareciam estudá-la com atenção. Um copo de água, por favor. Claro. Ele pegou um copo e encheu com água gelada, colocando uma rodela de limão. Aqui está. Obrigada. Helena bebeu a água em goles grandes, sentindo o líquido gelado acalmar um pouco o desconforto. O barman continuou ali, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Está tudo bem? Ele perguntou e havia algo em sua voz que a fez querer chorar. Ela apenas assentiu, sem confiar na própria voz. Colocou o copo vazio no balcão e se virou para ir embora, mas suas pernas não obedeceram. A tontura voltou com força total, e Helena sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. Braços firmes a seguraram antes que caísse. O barman havia pulado sobre o balcão em um movimento rápido e agora a amparava. Calma. Você precisa sentar. Ele a guiou até uma cadeira próxima, afastada da multidão. Helena sentou-se, respirando fundo, tentando recuperar o controle. Obrigada, sussurrou ela. Quando foi a última vez que você comeu algo de verdade? A pergunta a pegou de surpresa. Helena olhou para ele, para aqueles olhos verdes que pareciam ver através dela. Esta manhã. Mentira, ele disse calmamente. Você está grávida de 6 meses e claramente desnutrida. Quando foi a última vez que fez uma refeição completa? Helena sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Como ele sabia? Como aquele estranho podia ver o que as outras pessoas ignoravam? Eu não sei, admitiu ela em voz baixa. O barman assentiu lentamente, como se tivesse confirmado algo que já suspeitava. Ele pegou um prato e começou a colocar pequenos sanduíches e frutas. Come. Devagar. Helena pegou um sanduíche com mãos trêmulas e começou a comer. O sabor explodiu em sua boca e ela percebeu o quanto estava faminta. Por que você está sendo gentil comigo? Ela perguntou entre uma mordida e outra. Ele não respondeu imediatamente. Apenas ficou ali, de pé ao lado dela, como um guardião silencioso. Digamos que eu reconheço alguém que precisa de ajuda quando vejo. Helena terminou o sanduíche e pegou outro. Pela primeira vez em meses, alguém estava cuidando dela sem esperar nada. Em troca, sem julgá-la, sem criticá-la. Como você se chama? Ela perguntou.
O barman hesitou por um instante. Pode me chamar de Gabriel. Gabriel. Helena repetiu o nome, sentindo uma estranha sensação de conforto. Do outro lado do salão, Felipe a procurava com os olhos, seu rosto começando a mostrar sinais de impaciência. Felipe localizou Helena sentada próxima ao bar, comendo do prato que o barman havia preparado. Seus olhos se estreitaram por um momento, mas ele rapidamente recompôs a expressão antes de se aproximar. Passos firmes ecoavam no mármore enquanto cruzava o salão, sorrindo e cumprimentando conhecidos pelo caminho, mantendo a fachada perfeita que cultivava tão cuidadosamente. Helena, que alegria encontrá-la aqui. Ele disse em tom alto e cordial quando se aproximou, mas a mão que pousou em seu ombro tinha força demais. Estava procurando por você. Gabriel observava a cena com expressão neutra, mas seus olhos verdes permaneciam alertas, estudando cada movimento de Felipe. Desculpe, Felipe. Estava me sentindo mal e vim buscar água. Helena explicou rapidamente, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Você deveria ter me avisado. Eu teria vindo com você. Felipe sorriu, mas o aperto em seu ombro aumentou ligeiramente. Não fica bem. Você ficar por aqui sozinha. Ela não está sozinha. Gabriel interveio calmamente do outro lado do balcão. Estava apenas se recuperando de uma tontura. Gravidez pode ser difícil. Felipe virou-se para o barman, seus olhos avaliando-o de cima a baixo. A expressão em seu rosto mudou sutilmente, tornando-se mais fria. Agradeço o cuidado, mas posso cuidar da minha esposa. Ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Vamos, Helena. Temos pessoas esperando por nós. Helena começou a se levantar, mas Gabriel colocou um copo de suco de laranja no balcão à sua frente. Termine isso primeiro. Você precisa de açúcar no sangue. Felipe pegou o copo e o afastou. Ela está bem. Obrigado pela atenção. A tensão no ar era palpável. Gabriel manteve o olhar fixo em Felipe por um momento que pareceu se estender por muito tempo. Havia algo naquele olhar que fez Felipe sentir-se incomodado, embora não pudesse identificar exatamente o que. Era como se o barman pudesse ver através de sua máscara cuidadosamente construída. Claro. Gabriel finalmente disse, recuando um passo. Apenas fazendo meu trabalho. Felipe guiou Helena de volta ao salão, sua mão firmemente pressionada contra as costas dela. Quando estavam longe o suficiente do bar, ele se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Que espetáculo foi aquele? Fazendo amizade com a equipe agora? Ele foi gentil. Eu estava passando mal. Você sempre está passando mal, Helena. Sempre com alguma desculpa para chamar atenção. Ele parou em um canto mais reservado, virando-a para encará-lo. Sabe quanto esta noite é importante para mim? Tenho investidores aqui. Pessoas que podem fazer ou desfazer negócios de milhões. E você fica lá no bar, comendo como se estivesse em um buffet de 5ª categoria. As lágrimas ameaçaram voltar, mas Helena assegurou. Aprenderá a não chorar na frente de Felipe. Isso apenas o irritava mais. Desculpa. Desculpa não resolve nada. Ele ajeitou o nó da gravata, recuperando a compostura. Agora vamos voltar lá e você vai sorrir, vai se comportar adequadamente e vai parar de me envergonhar. Entendeu? Sim. Ótimo. Ele sorriu novamente como se nada tivesse acontecido. Vamos. As horas seguintes foram uma tortura silenciosa para Helena. Ela circulou pelo salão ao lado de Felipe, sorrindo quando necessário, acenando educadamente para pessoas cujos nomes ela mal lembrava. Seu estômago revirava, não apenas por causa da gravidez, mas pela humilhação constante que sentia cada vez que Felipe a corrigia com olhares ou toques sutis que ninguém mais percebia. Durante um momento de distração, quando Felipe estava absorto em uma conversa sobre investimentos em startups, Helena permitiu que seus olhos vagassem pelo salão. Encontrou Gabriel novamente atrás do bar, atendendo outros convidados. Como se sentisse seu olhar, ele levantou a cabeça e seus olhos se encontraram por um instante. Havia algo naquele olhar que a fazia sentir-se vista, realmente vista, pela primeira vez em muito tempo. Um garçom passou oferecendo champanhe. Felipe pegou 2 taças e entregou uma a Helena. Não, obrigada.
A gestante não devo. Apenas segure. A taça, Helena. Ele disse entre dentes, mantendo o sorriso. Parece melhor nas fotos. Ela aceitou a taça, segurando-a sem beber. Mais uma performance, mais um papel que tinha que desempenhar. A esposa perfeita do CEO de sucesso. A mulher que sorria nas fotos, mas que se sentia morrer por dentro. A noite avançava, e Helena sentia suas forças se esvaindo. Suas costas latejavam, seus pés estavam em chamas, e a tontura retornava em ondas periódicas. Tentou ignorar, tentou se concentrar nas conversas vazias ao seu redor, mas seu corpo estava no limite. Felipe, por favor, eu realmente preciso sentar. Ela sussurrou quando finalmente não aguentou mais. Ele nem olhou para ela. Mais 10 minutos. Não foram 10 minutos. Foi quase 1 hora. Helena sentiu suas pernas começarem a ceder e, de repente, estava puxando a manga do terno de Felipe com mais urgência. Felipe, eu vou desmaiar. Finalmente ele percebeu que ela não estava exagerando. Seu rosto estava pálido. Pequenas gotas de suor se formavam em sua testa, apesar do ar condicionado. Tudo bem, tudo bem. Ele a levou até uma cadeira próxima. Sente-se aqui por 1 minuto. Helena afundou na cadeira, sentindo o mundo girar ao seu redor. Fechou os olhos, respirando fundo, tentando recuperar o controle. Vou buscar água, Felipe disse, e ela podia ouvir a irritação disfarçada em sua voz. Quando abriu os olhos novamente, Felipe havia desaparecido na multidão. Helena ficou ali sentada, sozinha no meio de centenas de pessoas, sentindo-se mais isolada do que nunca. Uma sombra caiu sobre ela. Gabriel estava ali com um copo de água e o mesmo prato de sanduíches de antes. Achei que pudesse precisar disso. Helena pegou a água com gratidão. Como você sabia? Estou observando. Ele disse simplesmente. Seu marido não é muito atencioso, é? A pergunta era direta demais, pessoal demais para um estranho fazer. Mas algo na voz de Gabriel, na preocupação genuína em seus olhos, fez Helena querer responder honestamente. Ele está ocupado, ela disse por fim, a desculpa automática que havia repetido tantas vezes. Estar ocupado não é desculpa para não cuidar de alguém que você ama, especialmente quando essa pessoa está carregando seu filho. Helena olhou para ele, realmente olhou, tentando entender quem era aquele homem que parecia se importar mais com seu bem-estar em algumas horas do que seu próprio marido em meses. Por que você se importa? Você nem me conhece. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Havia algo em seus olhos, uma tristeza antiga, uma dor familiar. Digamos que eu já vi situações assim antes, e me arrependo de não ter agido quando deveria. Antes que Helena pudesse perguntar o que ele queria dizer, Felipe voltou com uma garrafa de água. Sua expressão mudou imediatamente ao ver Gabriel ali novamente. Você de novo. O que quer com minha esposa? Apenas me certificando de que ela está bem. Gabriel respondeu calmamente. Eu cuido da minha esposa. Felipe colocou-se entre eles, bloqueando a visão de Helena. Sugiro que volte ao seu trabalho. Claro. Gabriel deu um passo para trás, mas seus olhos encontraram os de Helena por cima do ombro de Felipe. Cuide-se, ele disse, e ela sabia que as palavras eram dirigidas a ela. Quando Gabriel se afastou, Felipe virou-se para Helena com olhos flamejantes. O que você fez para atrair a atenção dele assim? Nada. Eu só estava sentada aqui. Você deve ter feito alguma coisa. Homens não agem assim sem motivo. Helena sentiu algo quebrar dentro dela. Pela primeira vez em muito tempo, uma fagulha de raiva atravessou o medo e a resignação. Talvez ele seja apenas uma pessoa decente que se importa quando vê alguém passando mal. Felipe a encarou surpreso com a resposta. Cuidado com esse tom, Helena. Ela baixou os olhos, a fagulha se apagando tão rapidamente quanto havia surgido. Desculpa. A festa continuava ao redor deles, mas para Helena era como se existisse uma bolha de tensão que a separava do resto do mundo. Ela permaneceu sentada, enquanto Felipe voltou a circular entre os convidados, mantendo sua imagem impecável. Observou-o de longe, viu como ele ria das piadas, como cumprimentava pessoas com apertos de mão firmes,
como sua postura irradiava confiança e sucesso. Ninguém imaginaria o que acontecia longe dos olhares públicos. Será que sempre fora assim? Helena tentava lembrar dos primeiros dias, do namoro, da lua de mel. Havia sinais que ela ignorou? Bandeiras vermelhas que escolheu não ver porque estava apaixonada pela ideia de ser amada? As memórias pareciam turvas agora, como se pertencessem a outra pessoa. Um movimento chamou sua atenção. Gabriel havia deixado o bar e caminhava em sua direção, carregando uma bandeja discreta com um prato coberto. Ele se ajoelhou ao lado de sua cadeira, mantendo-se na altura dos olhos dela. Trouxe algo leve para você. Frutas e alguns biscoitos. Precisa manter a energia. Você vai se meter em problemas se Felipe ver. Deixe-me me preocupar com isso. Ele colocou o prato em suas mãos. Como está se sentindo? Cansada. A honestidade escapou antes que ela pudesse filtrá-la. Há quanto tempo está casada com ele? 2 anos. Conhecemos há 3. Gabriel assentiu lentamente, como se estivesse processando informações. E sempre foi assim? Helena não respondeu. A resposta estava em seus olhos, na forma como desviou o olhar, no jeito que suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar o prato. Você não precisa viver assim. Ele disse baixinho. Existem pessoas que podem ajudar, lugares onde pode ir. Estou grávida. Para onde eu iria? Tudo que tenho está em nome dele. Ela sussurrou, as palavras saindo rápido demais, como se estivesse confessando algo proibido. Não tenho emprego. Não tenho dinheiro próprio. Meus pais estão falecidos, não tenho irmã, não tenho ninguém. A menção à família fez algo estranho acontecer no rosto de Gabriel. Seus olhos se apertaram por um momento e Helena viu dor ali, dor verdadeira. Você tem mais força do que imagina, ele disse finalmente, e nunca está tão sozinha quanto pensa. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, uma voz cortou o ar. Que cena tocante! Felipe estava ali com uma taça de uísque na mão e uma expressão que Helena conhecia muito bem. Era a expressão que ele usava quando estava prestes a explodir, mas ainda mantinha controle suficiente para não fazer uma cena em público. Por enquanto, Gabriel se levantou devagar, posicionando-se de forma que ficasse ligeiramente entre Helena e Felipe, apenas verificando se ela está bem. Que dedicação admirável para um barman. Felipe tomou um gole do uísque. Quase parece pessoal. É simples decência humana. Ah, claro, decência. Felipe riu, mas não havia humor no som. Sabe o que não é decente? Um estranho dando em cima da esposa grávida de outro homem. Eu não estava dando em cima de ninguém. Gabriel mantinha a voz calma, controlada. Estava cuidando de alguém que claramente não está sendo cuidada. As palavras caíram como uma bomba. O rosto de Felipe ficou vermelho, suas mãos se fecharam em punhos. Helena viu o momento exato em que seu marido decidiu que não se importava mais com a opinião dos outros. Como se atreve? Ele deu um passo à frente. Você não sabe nada sobre mim ou... Minha esposa. Sei o suficiente. Alguns convidados próximos começaram a perceber a alteração. Os murmúrios cessaram. As cabeças se viraram. Helena sentiu o pânico subir por sua garganta. Uma cena. Felipe odiava cenas. Isso só tornaria tudo pior depois. Felipe, por favor, vamos embora. Ela se levantou rapidamente, quase derrubando o prato que Gabriel havia trazido. Vamos para casa. Fique quieta, Helena. Felipe disse sem tirar os olhos de Gabriel. Senhor Tavares. Gabriel deu um passo para trás, as mãos abertas em gesto de paz. Não precisa ser assim. Sua esposa não está se sentindo bem. Talvez seja melhor levá-la para casa, como ela sugeriu. Não me diga o que fazer. Felipe avançou, mas Gabriel não recuou. Quem você pensa que é? Sou alguém que não vai ficar parado vendo uma mulher grávida ser maltratada. A multidão ao redor estava crescendo agora. Sussurros se espalhavam pelo salão. Helena via rostos conhecidos, esposas de parceiros de negócios, investidores, todos observando. O pesadelo estava se tornando realidade. Felipe, por favor. Ela tocou seu braço, tentando puxá-lo para longe. Vamos embora, por favor. Ele se virou para ela tão rapidamente que ela não teve tempo de recuar. Seus olhos estavam selvagens. Todo o
Controle que ele mantinha tão cuidadosamente havia evaporado. Você. Tudo isso é culpa sua. Ele apontou um dedo para seu rosto, fazendo o papel de vítima, atraindo atenção, me humilhando na frente de todos. Eu não fiz nada. As lágrimas finalmente caíram. Felipe, eu só quero ir para casa. Sempre chorando, sempre fraca. Ele ergueu a voz, e agora todos estavam olhando. Não consigo te levar a lugar nenhum sem que você cause um escândalo. Helena tentou dar um passo para trás, mas seus pés se embaralharam nos saltos altos. Ela estendeu a mão para se apoiar em uma mesa próxima, mas acidentalmente derrubou um copo de água que estava ali. O som do vidro quebrando ecoou pelo salão, que havia ficado em silêncio absoluto. Agora olhe o que você fez, Felipe gritou, perdendo completamente a compostura. Você é totalmente incapaz. Não serve para nada. Senhor Tavares, acalme-se. Gabriel se aproximou novamente, sua voz firme, mas controlada. Saia da minha frente. Felipe empurrou Gabriel, mas o barman estava preparado e mal se moveu. Helena estava tremendo agora, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Podia sentir os olhos de todos sobre ela, julgando, analisando, absorvendo cada detalhe para fofocarem depois. Desculpa. Ela repetia entre soluços. Desculpa, desculpa, desculpa. Suas desculpas não significam nada. Felipe virou-se para ela novamente, e algo em seus olhos fez Helena perceber que ele havia cruzado uma linha da qual não havia volta. Ela viu sua mão se erguer. O tempo pareceu desacelerar. Gabriel se moveu, mas não foi rápido o suficiente. A palma da mão de Felipe conectou com o rosto de Helena com um estalo que ecoou pelo salão silencioso. A força do golpe fez sua cabeça girar para o lado e ela cambaleou, sua visão escurecendo nas bordas. Gaspes coletivos encheram o ar. Alguém soltou, um grito abafado. O som de taças caindo no chão quebrou o silêncio chocado. Helena levou a mão ao rosto, sentindo a pele queimar onde Felipe a havia atingido. Seus ouvidos zumbiam. Ela piscou, tentando focar, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Quando sua visão clareou, viu Felipe parado na frente dela, a mão ainda erguida, os olhos arregalados como se ele mesmo estivesse chocado com o que fez. Mas foi apenas por um segundo. Então a arrogância voltou, a defensividade. Você me forçou a fazer isso, ele disse, mas sua voz não tinha a convicção de antes. Você sempre me força a fazer essas coisas. Mentira. A voz de Gabriel cortou o ar como uma lâmina. Ela não o forçou a nada. Você escolheu fazer isso. Felipe virou-se para ele, pronto para responder, mas então percebeu. Percebeu realmente onde estava, o que havia feito, quem estava assistindo. Alguns convidados tinham seus celulares erguidos, outros olhavam com horror e repulsa. As máscaras sociais haviam caído e todos podiam ver quem Felipe Tavares realmente era. Guardem esses telefones, ele ordenou, tentando recuperar alguma autoridade. Isso é privado entre marido e mulher. Não há nada de privado em agressão. Gabriel disse, movendo-se para ficar ao lado de Helena. Especialmente quando feita em um espaço público, na frente de testemunhas. Helena permaneceu congelada, sua mão ainda no rosto. Parte dela não conseguia acreditar que havia acontecido. Outra parte, a parte que ela tentava ignorar há meses, sussurrava que sempre soube que chegaria a isso. Era só questão de tempo. O gerente do clube apareceu, abrindo caminho pela multidão, seu rosto pálido e preocupado. Senhor Tavares, temo que vou ter que pedir que se retire. Você não pode me expulsar daqui. Felipe explodiu. Sabe quem eu sou? Quanto dinheiro invisto neste clube? Sei exatamente quem o senhor é, o gerente disse firmemente. E por isso mesmo não posso permitir que permaneça após agredir alguém em nossas dependências, principalmente uma mulher grávida. Felipe olhou ao redor procurando por aliados, por alguém que o apoiasse, mas encontrou apenas olhares de condenação e desprezo. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz de Gabriel. Mas agora havia algo diferente nela. Uma autoridade que não estava lá antes. Um peso que fez até mesmo Felipe hesitar. Acho que é hora de algumas verdades virem à tona. Gabriel deu um passo à frente e sua postura mudou completamente.
Não era mais o barman gentil e atencioso. Havia comando em seus ombros, poder em sua maneira de se mover. Ele ergueu a mão e, com um gesto simples, 3 homens de terno emergiram da multidão, posicionando-se estrategicamente ao redor. Felipe franziu a testa. O que está acontecendo aqui? Gabriel ignorou a pergunta e voltou-se para Helena, que ainda estava em choque, a mão no rosto, onde a marca vermelha dos dedos de Felipe começava a aparecer. Helena, ele disse suavemente, e havia tanta emoção em sua voz que ela sentiu novas lágrimas brotarem. Sinto muito por ter deixado chegar a este ponto. Ela o encarou confusa. Como você sabe meu nome? Eu não disse meu nome. Um sorriso triste cruzou o rosto de Gabriel. Porque eu sempre soube seu nome, desde o dia em que você nasceu. O mundo pareceu inclinar-se sob os pés de Helena. Ela olhou para aqueles olhos verdes, realmente olhou, e de repente viu algo familiar. A curva do queixo, o formato do nariz, pequenos detalhes que ela deveria ter notado antes, mas que a dor e o cansaço a impediram de ver. Não. A palavra saiu como um sussurro. Não, pode ser. Gabriel removeu o colete de barman, revelando um terno impecável por baixo. De seu bolso, tirou uma carteira e abriu, mostrando documentos. Aproximou-se dela, permitindo que visse. Meu nome completo é Gabriel Costa, seu irmão. O sobrenome atingiu Helena como um raio. Costa, sua família. Ela havia mudado para Tavares quando casou, mas Costa era o nome que carregou pelos primeiros 24 anos de sua vida. O nome de seus pais. Mas você estava morto, ela sussurrou, as pernas cedendo. Gabriel assegurou antes que caísse, ajudando-a a sentar novamente. Disseram que você morreu no acidente. Com nossos pais. Eu tinha 10 anos, você tinha 14. Eles disseram que ninguém sobreviveu. Disseram errado. Gabriel ajoelhou-se na frente dela, pegando suas mãos. Eu sobrevivi, Helena. Fiquei em coma por meses, e quando acordei, tive amnésia por anos. Quando finalmente recuperei minhas memórias, comecei a procurar por você. A revelação enviou ondas de choque pela multidão. Murmúrios explodiram por todo o salão. O nome Costa significava algo no Brasil. Muito. A família Costa era conhecida por seu império em várias indústrias, desde tecnologia até hotelaria. Eram uma das famílias mais antigas e ricas do país. Espere um momento. Felipe interveio, sua voz subindo uma oitava. Costa, você está dizendo que é um dos Costa? Gabriel levantou-se, mantendo uma mão protetora no ombro de Helena, enquanto encarava Felipe. Sou o único herdeiro da fortuna Costa, sim. E você, Felipe Tavares, cometeu o erro de sua vida ao tocar na minha irmã. O rosto de Felipe passou por uma série rápida de emoções. Choque, descrença, medo e, finalmente, tentativa de recuperação. Ele forçou uma risada. Isso é ridículo. Helena nunca mencionou ter um irmão vivo. Isso é claramente uma fraude, alguém tentando se aproveitar da situação. Porque eu nunca soube. Helena finalmente encontrou sua voz, embora saísse trêmula. Eu achava que estava sozinha no mundo. Foi o que me disseram. Foi isso que acreditei por 17 anos. Gabriel nunca tirou os olhos de Felipe. Encontrei Helena há 6 meses. Fiquei sabendo que ela havia se casado e comecei a investigar o tipo de homem que você era. Ele fez uma pausa. O que descobri me preocupou. Muito. Você estava me espionando? A indignação na voz de Felipe era palpável. Estava protegendo minha irmã. Gabriel corrigiu. E com razão, pelo visto. Os relatórios que recebi sugeriram comportamento controlador, isolamento social. Possível. Abuso emocional. Mas eu precisava de provas, precisava ver com meus próprios olhos antes de intervir. Então você se disfarçou de barman. Helena estava começando a juntar as peças. Você sabia que estaríamos aqui esta noite. O clube é meu. Gabriel disse simplesmente. Um dos vários negócios da família. Eu sabia que Felipe recebeu um convite para o evento de investidores. Sabia que ele traria você. Então me posicionei para observar, para ter certeza, antes de me revelar. Ele olhou para Helena com olhos cheios de remorso. Eu não queria que chegasse a isso. Planejava me apresentar a você de forma diferente.
em circunstâncias diferentes. Mas quando vi como ele te tratava, quando percebi que você estava desnutrida e claramente sob estresse extremo, eu sabia que não podia esperar. E então ele fez isso. Ele gesticulou para o rosto de Helena. E agora não há mais volta. Felipe estava pálido agora, percebendo a gravidade da situação. Olhou ao redor, vendo os telefones ainda erguidos, as câmeras de segurança do clube apontadas para eles, o gerente tomando notas. Isso foi um mal-entendido. Ele tentou, mudando para o modo de controle de danos. Helena e eu tivemos uma discussão de casal. Nada. Mas essas coisas acontecem. Essas coisas não acontecem, Gabriel disse friamente. Homens que amam suas esposas não as agridem em público ou em privado. Homens que amam suas esposas não as humilham, não as isolam de suas famílias e amigos, não controlam cada aspecto de suas vidas. Você não sabe nada sobre nosso casamento. Sei tudo sobre seu casamento. Tenho relatórios detalhados dos últimos 6 meses. Sei como você a fez largar o emprego. Sei como controla suas finanças. Sei sobre as consultas médicas que você insistiu em acompanhar, não por cuidado, mas por controle. Sei sobre os telefonemas que você monitora, os amigos que você afastou, a família que você disse que não se importava com ela. Cada palavra era uma revelação para Helena. Ela não percebera como tudo estava documentado, como alguém estava prestando atenção. Lágrimas corriam por seu rosto novamente, mas desta vez não eram apenas de dor. Havia alívio também. Ela não estava sozinha. Nunca estivera sozinha. Gabriel, ela sussurrou, e ele imediatamente voltou sua atenção para ela. É realmente você? Sou eu, pequena. Ele usou o apelido que costumava chamá-la quando eram crianças, um apelido que ela havia esquecido em algum lugar nos anos de solidão. Eu encontrei você, e prometo que nunca mais vou deixar ninguém te machucar. Isso é sequestro. Felipe tentou uma nova abordagem. Você está tentando alienar minha esposa de mim. Isso é ilegal. O que é ilegal é agressão. Gabriel sinalizou para um dos homens de terno que se aproximou com um tablet. As câmeras de segurança do clube captaram tudo, cada palavra, cada ação. Há também aproximadamente 30 testemunhas nesta sala, muitas das quais já gravaram o incidente em seus telefones. Ele virou o tablet para que Felipe pudesse ver. A tela mostrava diversos ângulos do salão, todos com timestamps, todos claramente mostrando a sequência de eventos que levaram à agressão. Felipe tentou pegar o tablet, mas Gabriel o puxou para trás. Essa evidência já foi enviada para nossos advogados, para a polícia e para várias organizações de proteção às vítimas de violência doméstica. Você não pode destruir ou esconder isso. Você não pode fazer isso comigo. Felipe explodiu. Sabe quem eu sou? Minha empresa vale milhões. Tenho advogados que vão destruir você. Sua empresa vale 15 milhões. Gabriel disse calmamente. Meu patrimônio pessoal ultrapassa 2 bilhões. Seus advogados, por melhores que sejam, não se comparam aos meus. E, mesmo que se comparassem, a evidência é irrefutável. Você agrediu uma mulher grávida em público. Não há como se defender disso. Helena observava a troca, ainda processando tudo. Seu irmão. Gabriel estava vivo. Não só vivo, mas poderoso o suficiente para enfrentar Felipe, para protegê-la de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. Felipe, ela disse subitamente, e ambos os homens se viraram para ela. Quero o divórcio. As palavras de Helena ecoaram pelo salão, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. Felipe ficou congelado, olhando para ela, como se não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. Era a primeira vez, desde que se conheceram, que Helena tomara uma decisão sozinha, sem pedir sua permissão, sem esperar sua aprovação. Você não está pensando direito, Felipe disse finalmente, sua voz assumindo um tom que Helena conhecia bem. Era o tom que ele usava quando tentava fazê-la duvidar de si mesma. Você está em choque, emocionada, não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo. Helena levantou-se e, embora suas pernas ainda tremessem, havia uma firmeza nova em sua voz.
Quero o divórcio, não quero mais viver assim. E o bebê? Felipe jogou a carta que sabia que a afetaria. Você vai privar nosso filho de um pai? Gabriel deu um passo à frente, posicionando-se novamente entre eles. Um pai que agride a mãe na frente de testemunhas não é o tipo de pai que qualquer criança precisa. Fique fora disso, Felipe rosnou. Isso é entre mim e minha esposa. Quando você bateu nela, deixou de ser apenas entre vocês. Gabriel mantinha a voz firme e controlada. Isso se tornou uma questão legal, e como irmão dela, como sua família, eu tenho todo o direito de estar envolvido. Helena respirou fundo, reunindo coragem que não sabia, que possuía. Você nunca quis esse bebê, Felipe. Sempre deixou isso claro. Reclamava sobre como a gravidez me deixou menos atraente, sobre como eu estava ficando emocional, sobre como isso atrapalharia sua carreira. Eu nunca disse isso. Disse. Dezenas de vezes. Ela sentiu as lágrimas voltarem, mas não as segurou. Você disse que eu deveria ter mais cuidado, que a gravidez foi descuido meu. Disse que eu me deixei engordar, que estava usando o bebê como desculpa para ser preguiçosa. Disse que se eu não me recuperasse rapidamente após o parto, você encontraria alguém que pudesse me substituir. Cada revelação fez os espectadores ao redor reagirem. Havia gaspes de choque, murmúrios de reprovação. Algumas mulheres tinham lágrimas nos olhos, reconhecendo talvez suas próprias experiências nas palavras de Helena. Você está distorcendo tudo. Felipe tentou, mas agora sua voz carecia de convicção. Ele percebeu que estava perdendo, que a batalha de relações públicas já estava perdida. Estava interpretando minhas palavras de forma errada. Não estava. E não estou mais. Helena endireitou os ombros o máximo que conseguiu. Você me isolou, me controlou, me fez sentir que eu não valia nada sem você. Mas agora eu sei a verdade. Eu tenho família. Ela olhou para Gabriel. Tenho alguém que se importa comigo de verdade. E tenho força suficiente para sair disso. Gabriel colocou a mão suavemente no ombro dela, um gesto de apoio e orgulho. Se tentar impedir o divórcio, ele disse a Felipe, vai ser muito pior para você. Tenho evidências suficientes de abuso emocional e financeiro para destruir sua reputação completamente. Os vídeos desta noite são apenas o começo. Ele sinalizou novamente para o homem do tablet, que passou a tela para mostrar uma série de documentos. Tenho registros bancários mostrando como você controlava cada centavo que Helena gastava. Tenho. E-mails seus instruindo seus assistentes a monitorar seus movimentos. Tenho gravações de consultas médicas onde você falou por ela, não permitindo que expressasse suas próprias preocupações aos médicos. Como você conseguiu tudo isso? Felipe estava pálido agora. Dinheiro e recursos. Gabriel respondeu simplesmente. Quando você tem ambos, é surpreendente o que pode descobrir, especialmente quando está investigando alguém que foi arrogante o suficiente para deixar rastros digitais de tudo. Ele virou-se para Helena novamente. Você não precisa se preocupar com nada. Meus advogados vão cuidar de tudo. Você terá suporte financeiro completo, custódia total do bebê e, se quiser, uma ordem de restrição contra ele. Eu quero, Helena disse sem hesitação. Quero a ordem de restrição. Você não pode fazer isso. Felipe explodiu, abandonando finalmente qualquer pretensão de controle. Esse é meu filho também. Tenho direitos. Você perdeu seus direitos quando levantou a mão para ela. Gabriel disse friamente. E se tentar desafiar isso no tribunal, vou me certificar pessoalmente de que cada pedaço de evidência que tenho seja apresentado, cada e-mail, cada gravação, cada testemunha. Vai ser arrastado publicamente de uma forma que nunca vai se recuperar. O gerente do clube se aproximou novamente, acompanhado agora por 2 seguranças. Senhor Tavares, vou ter que insistir que se retire agora. Caso contrário, vou chamar as autoridades. Felipe olhou ao redor uma última vez, procurando desesperadamente por algo, qualquer coisa que pudesse recuperar a situação. Mas não havia nada. Os convidados o olhavam com desprezo, as câmeras ainda gravavam, e Gabriel Costa estava ali como uma muralha intransponível entre ele e Helena. Isso não acabou, Felipe disse, tentando soar ameaçador, mas sua voz tremeu. Acabou sim. Helena respondeu.
E pela primeira vez em 2 anos, ela realmente acreditou em suas próprias palavras. Acabou para mim. Os seguranças escoltaram Felipe para fora. Ele resistiu brevemente, mas percebendo que estava apenas piorando as coisas, finalmente cedeu. Enquanto era levado embora, ele gritou ameaças vazias sobre advogados e consequências, mas ninguém estava mais ouvindo. Quando a porta se fechou atrás dele, foi como se toda a atenção no salão fosse liberada de uma só vez. Os convidados explodiram em conversas animadas, discutindo tudo o que havia acontecido. Alguns se aproximaram de Helena para oferecer apoio, outros apenas ficaram olhando, absorvendo o drama. Gabriel gentilmente guiou Helena para uma área privada nos fundos do clube, longe dos olhares curiosos. Era um escritório luxuoso com vista para a marina, onde barcos balançavam suavemente nas águas escuras da noite. "Sente-se", ele disse, indicando um sofá de couro. "Vou buscar água e algo para você comer adequadamente." Helena sentou-se, sentindo como se tudo fosse surreal. Há 1 hora atrás, ela estava presa em um casamento abusivo, acreditando que não tinha ninguém no mundo. Agora, descobrira que seu irmão estava vivo, que ela tinha família, que havia uma saída. Gabriel voltou com uma bandeja contendo água, suco, sanduíches e frutas. Colocou tudo na mesa de centro à frente dela. "Come. Devagar, mas come. Você e o bebê precisam." Helena obedeceu pegando um sanduíche. Desta vez comeu sem culpa, sem medo de ser repreendida. Comeu porque estava faminta e porque finalmente podia. Gabriel sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa, mas permanecendo perto o suficiente para que ela soubesse que estava ali. "Sinto muito", ele disse após um momento. "Por tudo, por não ter aparecido antes, por ter deixado você sofrer enquanto eu coletava evidências, por não ter sido mais rápido em protegê-la. Você salvou minha vida esta noite." Helena disse, limpando as lágrimas. "Se não tivesse estado aqui, não sei o que teria acontecido." "Eu também não sei. E isso me assusta." Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de tudo o que aconteceu pairando entre eles. "Gabriel", Helena finalmente disse. "Como me encontrou? Depois de todos esses anos?" Ele suspirou, recostando-se no sofá. "Quando recuperei minhas memórias, há cerca de 8 anos, a primeira coisa que fiz foi procurar informações sobre nossa família. Descobri sobre o acidente, sobre como nossos pais não tinham sobrevivido. Descobri que você havia sido colocada em um orfanato." "Um orfanato", Helena repetiu amargamente. "Disseram que não havia ninguém para me cuidar. E era verdade na época. Nossa família extensa tinha suas próprias complicações e ninguém quis assumir a responsabilidade por uma criança de 10 anos. Gabriel apertou os punhos. "Se eu estivesse consciente, teria cuidado de você. Mas eu estava em coma, então perdido em minha própria mente que nem sabia quem eu era. E quando você se lembrou?" "Comecei a procurar imediatamente, mas rastros de 17 anos atrás são difíceis de seguir. Você mudou de nome quando foi adotada brevemente, depois mudou de novo quando entrou no sistema de assistência social. Foram anos de investigação até finalmente te encontrar. E quando me encontrou, eu já estava casada com Felipe." "Sim." Ele olhou para ela com tristeza. "E quando comecei a investigar sua vida, o que descobri me preocupou profundamente." Helena terminou o sanduíche e pegou outro, percebendo o quanto seu corpo estava faminto por nutrição real. Gabriel observava com satisfação silenciosa, vendo-a comer sem hesitação pela primeira vez. "Você se lembra do jardim?" ele perguntou subitamente. "O jardim atrás da nossa casa?" Helena parou de mastigar, seus olhos se arregalando. "As rosas. Mamãe tinha roseiras por todo lugar. E você era alérgica a abelhas, mas insistia em brincar lá mesmo assim." Gabriel sorriu, uma expressão genuína que iluminou seu rosto. "Eu tinha que ficar de guarda, pronto para te afastar se alguma abelha aparecesse. Eu me lembro." As memórias começaram a voltar, fluindo como água depois de anos represadas. "Você construiu uma casa na árvore. Me prometeu que quando eu ficasse mais velha, poderia subir. Eu terminei aquela casa na árvore 2 semanas antes do acidente.
Gabriel disse suavemente. Nunca tive a chance de te mostrar. Lágrimas corriam pelo rosto de Helena novamente, mas agora eram diferentes. Eram lágrimas de lembranças recuperadas, de conexões redescobertas. Pensei que tinha perdido tudo. Ela sussurrou. Quando nossos pais se foram e me disseram que você também tinha ido, senti que tinha perdido tudo que me fazia quem eu era. Eu sei. Gabriel pegou sua mão, segurando-a gentilmente. E sinto muito por ter demorado tanto para voltar para você. Mas estou aqui agora e prometo que vou compensar todos esses anos perdidos. O que acontece agora? Helena perguntou, a realidade da situação começando a se estabelecer. O divórcio? O bebê? Onde eu vou morar? Tudo que tenho está em nome de Felipe ou foi comprado com dinheiro dele. Você não vai precisar de nada que venha dele. Gabriel disse com firmeza. Tenho uma propriedade. Em Alphaville. É grande, privada, com segurança 24 horas. Você vai morar lá enquanto esse processo se desenrola. Eu não posso aceitar isso. Você pode e vai. Gabriel apertou suavemente sua mão. Você é minha irmã, Helena. Metade da fortuna da família Costa é sua por direito. Nossos pais deixaram tudo igualmente dividido entre nós. Quando me declararam falecido também, tudo passou para tutores até que alguém pudesse reclamar. Quando voltei, assumi o controle total. Mas sempre foi seu também. A revelação deixou Helena atordoada. Eu tenho dinheiro. Você tem mais do que dinheiro. Tem um legado. Nossos pais construíram um império que continua crescendo. Hotéis, tecnologia, imóveis. Você é coerdeira de tudo isso. Ela não sabia como processar a informação. Em poucas horas, passara de mulher dependente sem recursos para herdeira de uma fortuna. Era irreal demais. Eu não sei nada sobre negócios, ela admitiu. Mal terminei a faculdade de arquitetura antes de Felipe me convencer a parar de trabalhar. Você pode aprender, Gabriel encorajou. Ou pode não fazer nada relacionado aos negócios e apenas viver sua vida. O dinheiro é seu independentemente do que escolher fazer com ele. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para a marina lá fora. Quando te encontrei e percebi a situação em que você estava, fiquei furioso. Furioso comigo mesmo por não ter chegado antes. Furioso com Felipe por ter se aproveitado de você. Furioso com um sistema que permitiu que você ficasse tão vulnerável. Você veio quando eu mais precisava, Helena disse. Foi o momento certo. Ele virou-se para encará-la. Amanhã meus advogados vão se encontrar com você. Eles vão explicar seus direitos, as opções para o divórcio e como estabelecer a custódia e a ordem de restrição. Também tenho um médico particular, uma das melhores obstetras do país que vai monitorar você e o bebê de agora em diante. Gabriel, isso é demais. Não é. É o mínimo que posso fazer. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Um jovem interno entrou, carregando uma pasta. Senhor Costa, desculpe a interrupção. Trouxe os documentos que pediu. Obrigado, Fernando. Gabriel pegou a pasta e dispensou o assistente. Virou-se para Helena. Estes são documentos preliminares. Não precisa assinar nada hoje. Apenas quero que veja o que estou propondo. Ele abriu a pasta e começou a mostrar. Documentos de transferência de propriedade, contas bancárias em nome dela sendo abertas, acordos de custódia provisórios. Tudo isso em algumas horas? Helena estava impressionada. Tenho uma equipe muito eficiente. E quando é para proteger minha irmã, não há limite para a velocidade com que podemos trabalhar. Helena folheou os documentos, vendo valores que a fizeram sentir tonta. Sua própria conta bancária, já com dinheiro suficiente depositado para viver confortavelmente pelo resto da vida. Propriedades em seu nome, ações de empresas. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Gabriel sentou-se ao lado dela novamente. Só precisa se concentrar em se recuperar. Você passou por algo traumático esta noite e vem passando. Por trauma contínuo por meses, talvez anos. Vai levar tempo para se curar. As palavras de Gabriel ressoaram profundamente. Curar. Ela nem tinha percebido o quanto estava quebrada até que alguém ofereceu a possibilidade de recuperação. Tenho medo. Ela admitiu em voz baixa. Medo de que Felipe tente algo.
Ele não vai aceitar isso facilmente. Ele não vai ter escolha, Gabriel prometeu. A partir de agora, você tem uma equipe de segurança. Eles vão estar discretamente presentes onde quer que você vá. Felipe não vai conseguir chegar perto de você. E se ele tentar usar o bebê? Tentar lutar pela custódia? Com as evidências que temos, nenhum juiz daria custódia a um homem que agrediu a mãe grávida em público. Gabriel foi categórico. Além disso, tenho os melhores advogados de família do país. Eles não vão deixar que ele te prejudique de forma alguma. Helena assentiu, começando a acreditar que talvez, apenas talvez, ela realmente pudesse estar segura. Posso perguntar uma coisa? Ela disse após um momento. Qualquer coisa. Por que esperar tanto? Se estava me observando há 6 meses, por que não se revelou antes? Por que esperar até esta noite? Gabriel suspirou profundamente. Porque eu queria ter certeza absoluta. Queria evidências irrefutáveis caso Felipe tentasse virar a situação contra você. Se eu tivesse aparecido antes, ele poderia ter alegado que eu estava te manipulando, tentando roubar sua herança, qualquer número de mentiras. Ele pausou. Mas principalmente eu esperava que você encontrasse sua própria força primeiro, que você chegasse ao ponto de dizer não a ele por conta própria. E se eu nunca tivesse chegado a esse ponto? Então eu teria intervindo de qualquer maneira. Mas eu acreditava em você. Acreditava que a irmã que se lembrava, a menina corajosa que brincava no jardim apesar das abelhas, ainda estava lá dentro de você. Só precisava da oportunidade de emergir. Eu disse não. Helena murmurou quase surpresa consigo mesma. Quando ele tentou me fazer ir embora com ele, eu disse não. E foi o momento mais corajoso que presenciei em muito tempo. Gabriel disse com orgulho genuíno. Eles conversaram por mais 1 hora, Gabriel compartilhando detalhes sobre sua recuperação após o acidente, os anos de fisioterapia e terapia para recuperar suas memórias, a jornada de assumir o controle dos negócios da família. Helena compartilhou suas próprias experiências no orfanato, as famílias adotivas temporárias, a solidão de crescer sem família. Eventualmente, a fadiga começou a vencer. Helena bocejou, seus olhos ficando pesados. Você precisa descansar. Gabriel se levantou. Vou te levar para a propriedade agora. Tudo já está preparado para você. Minhas coisas estão todas na casa que divido com Felipe. Já cuidei disso, Gabriel disse. Enviei uma equipe para recolher suas roupas e pertences pessoais. Eles vão entregar tudo na propriedade amanhã. E se houver algo que não queira mais, podemos comprar novo. Helena permitiu que ele a ajudasse a se levantar. Juntos, deixaram o escritório e saíram pelos fundos do clube, evitando os convidados que ainda estavam no salão principal processando os eventos da noite. Um carro de luxo esperava na saída privada. Gabriel abriu a porta para ela e Helena entrou no carro mais confortável em que já havia estado. Ele entrou do outro lado e o motorista arrancou suavemente. Enquanto dirigiam pelas ruas de Santos em direção a São Paulo, Helena olhava pela janela vendo a cidade passar. Cada quilômetro a afastava de Felipe, da vida que conhecia, da versão de si mesma que tinha sido espancada e diminuída até quase desaparecer. E cada quilômetro a aproximava de uma nova vida, uma vida onde teria escolhas, onde teria família, onde poderia criar seu filho em segurança e amor. Vai ficar tudo bem, Gabriel disse suavemente ao lado dela. Prometo que vai ficar tudo bem. 3 meses se passaram desde aquela noite no Clube Iate de Santos. Helena estava sentada no jardim da propriedade em Alphaville, as mãos descansando sobre a barriga, que agora estava bem arredondada em seu 9º mês de gravidez. O sol da tarde filtrava através das árvores, criando padrões de luz e sombra no gramado perfeitamente cuidado. Ao seu redor, o jardim florescia com rosas de todas as cores. Gabriel havia mandado plantar especialmente, para ela, uma recriação do jardim de sua infância. Havia até uma casa na árvore nova construída com segurança moderna, mas mantendo o charme daquela que ele havia feito há tantos anos. O divórcio havia sido finalizado há 2 semanas. Como Gabriel previra, Felipe não teve escolha senão aceitar os termos. As evidências eram esmagadoras,
e seus próprios advogados o aconselharam a não lutar. Ele perdeu todos os direitos parentais após a avaliação psicológica ordenada pelo tribunal, que determinou que seu comportamento representava risco para a criança. Helena ainda se lembrava do dia da audiência final. Felipe havia aparecido com uma equipe de advogados caros, mas nada que eles disseram pôde contradizer os vídeos, os testemunhos, os registros médicos mostrando seu estado de desnutrição e estresse durante o casamento. O juiz havia sido claro e direto em sua decisão. Agora, Helena era livre. Completamente livre. Pensativa? A voz de Gabriel a tirou de seus pensamentos. Ele se aproximou com 2 copos de suco natural, apenas refletindo. Ela aceitou o copo com um sorriso. Sobre o quanto a vida pode mudar em tão pouco tempo. Para melhor, espero. Ele sentou-se ao lado dela no banco de jardim. Definitivamente para melhor. Helena olhou ao redor para o jardim, para a mansão atrás deles, para a paz que finalmente encontrara. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real. É muito real. E você merece cada pedaço disso. Os últimos 3 meses haviam sido transformadores. Além do divórcio, Helena havia começado terapia intensiva para processar anos de abuso emocional. Tinha uma nutricionista que a ajudava a recuperar sua saúde, uma personal trainer especializada em gestantes que a mantinha ativa com segurança, e uma obstetra que monitorava cada aspecto de sua gravidez. Mas mais importante que todo o suporte profissional era ter Gabriel de volta em sua vida. Eles jantavam juntos todas as noites quando ele não estava viajando a negócios. Conversavam por horas, recuperando anos perdidos, criando novas memórias. Helena também havia começado a explorar sua herança. Com orientação cuidadosa dos gerentes de negócios da família, ela estava aprendendo sobre os diversos empreendimentos Costa. Descobrira que tinha talento para design de interiores e havia começado a trabalhar com a divisão de hotéis da empresa, ajudando a redesenhar alguns de seus espaços. Pela primeira vez em anos, sentia-se útil, valorizada, viva. Como está se sentindo? Gabriel perguntou, notando como ela ajustava sua posição no banco, ansiosa. O bebê pode chegar a qualquer momento, Helena admitiu, e um pouco assustada, se for honesta. É natural ter medo. Você vai ser mãe, mas não vai estar sozinha. Vou estar aqui para cada passo do caminho. Eu sei, e isso significa tudo para mim. Pensou em nomes ainda? Se for menina, quero chamá-la de Rosa, como as flores do jardim da mamãe. Helena sorriu suavemente. E se for menino, Gabriel? Como o irmão que voltou para me salvar. Gabriel sentiu um nó na garganta. Seria uma honra. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, apenas apreciando o momento. Foi Helena quem finalmente quebrou o silêncio. Sabe o que é mais estranho? Ela disse. Não sinto raiva de Felipe. Deveria, depois de tudo que ele fez. Mas tudo que sinto é alívio de ter saído e gratidão por você ter aparecido quando apareceu. Você é mais forte do que pensa, Gabriel observou. Perdoar não significa esquecer ou desculpar, significa apenas que você não vai deixar a raiva dele te envenenar. Minha terapeuta diz algo similar. Ela é sábia. Eles riram juntos, e Helena percebeu o quanto amava esses momentos simples. Não precisava de festas luxuosas ou eventos sociais. Tudo o que precisava era dessa paz, dessa segurança, dessa família. Uma semana depois, às 3 da manhã, Helena acordou com contrações. Gabriel estava instantaneamente alerta, tendo configurado alarmes em seu quarto para qualquer som vindo do quarto dela. Em minutos estavam no carro a caminho do melhor hospital particular de São Paulo. O trabalho de parto durou 8 horas. Gabriel permaneceu na sala de espera o tempo todo, recusando-se a sair mesmo para comer. Quando finalmente a enfermeira saiu com um sorriso, anunciando que era uma menina saudável, ele sentiu lágrimas de alívio e alegria correrem por seu rosto. Pode vê-la agora. A enfermeira o conduziu ao quarto. Helena estava exausta, mas radiante, segurando um pequeno embrulho de cobertores cor-de-rosa. Quando viu Gabriel, seus olhos se encheram de lágrimas de felicidade. Conheça Rosa, ela sussurrou,
virando o bebê para que ele pudesse ver melhor. Gabriel se aproximou reverentemente. A pequena Rosa tinha olhos grandes e curiosos, pequenos punhos cerrados e uma expressão de determinação que já lembrava sua mãe. Ela é perfeita, ele disse com a voz embargada. Quer segurá-la? Com cuidado extremo, Gabriel pegou a sobrinha nos braços. Rosa se aconchegou contra ele e Gabriel sentiu seu coração derreter completamente. Bem-vinda ao mundo, pequena Rosa, ele murmurou. Prometo que vai crescer rodeada de amor. Nunca vai conhecer o tipo de dor que sua mãe enfrentou. Vou me certificar disso. Helena observava a cena com lágrimas de felicidade. Esta era sua família. Quebrada e remontada de formas inesperadas, mas família mesmo assim. E era tudo o que ela sempre quis. Os meses seguintes foram um turbilhão de noites sem dormir. Primeiras risadas, primeiros dentes. Gabriel era um tio dedicado, frequentemente acordando com Helena para as mamadas noturnas apenas para fazer companhia. Ele contratou uma equipe de babás especializadas, mas Helena descobriu que adorava cuidar de Rosa ela mesma. À medida que Rosa crescia, Helena também crescia. Sua confiança voltou gradualmente. Voltou a sorrir genuinamente, a rir sem reservas, a tomar decisões sobre sua própria vida sem medo de repercussões. 6 meses após o nascimento de Rosa, Helena estava em seu escritório na sede da Costa Enterprises. Gabriel havia insistido que ela tivesse um espaço lá, mesmo que trabalhasse apenas algumas horas por semana. As paredes eram decoradas com seus próprios projetos de design, e a mesa estava coberta de amostras de tecidos e esboços para a renovação do próximo hotel da família. Uma batida na porta a trouxe de volta ao presente. Gabriel entrou carregando Rosa, que agora tinha 6 meses e estava cheia de energia. Alguém estava com saudades da mamãe. Ele disse, passando o bebê para Helena. Rosa deu gritinhos de alegria, suas mãozinhas alcançando o rosto da mãe. Helena a beijou na testa, inalando aquele cheiro de bebê que amava tanto. Como foi a reunião? Ela perguntou a Gabriel. Produtiva. Conseguimos fechar o acordo de expansão para o Rio. Ele sentou-se na cadeira em frente à mesa dela. E você? Como vai o projeto do hotel? Em Búzios? Estou finalizando os últimos detalhes. Acho que você vai gostar. Helena virou o laptop para mostrar os renders em 3 dimensões. Tema praiano, mas sofisticado. Cores naturais, muita luz, espaços que fluem. Gabriel estudou as imagens com atenção. É excepcional, Helena. Realmente excepcional. Você tem um talento real para isso. O elogio a aqueceu por dentro. Não era como quando Felipe a elogiava, sempre com segundas intenções ou condições. Gabriel era genuíno. Estava pensando. Helena disse ajustando Rosa em seu colo. Talvez seja hora de começar a aparecer mais em eventos da empresa. Representar a família Costa publicamente. Tem certeza? Sei que evitou holofotes desde o divórcio. Acho que estou pronta, não posso me esconder para sempre. E quero que Rosa cresça vendo a mãe como alguém forte, alguém que não tem medo. Gabriel sorriu com orgulho. Mamãe e papai estariam tão orgulhosos de você? Espero que sim. Helena olhou para a foto emoldurada em sua mesa. Era uma das poucas que tinha de seus pais, recuperada dos arquivos da família. Eles pareciam felizes, segurando 2 bebês. Helena reconhecia a si mesma e a Gabriel. Tenho algo para você. Gabriel tirou um envelope do bolso interno do terno. Chegou hoje. Helena pegou o envelope com uma mão, equilibrando Rosa com a outra. Dentro estava um convite para um evento beneficente de uma organização de apoio a vítimas de violência doméstica. Eles querem que eu fale? Ela perguntou surpresa. Perguntaram se você estaria disposta a compartilhar sua história. Gabriel explicou, mas entendo completamente se não quiser. Não há pressão. Helena considerou por um momento. Meses atrás, a ideia teria sido impensável. Mas agora, segurando Rosa, sabendo que sua história poderia ajudar outras mulheres em situações similares, sentia que talvez fosse o momento certo. Vou fazer. Ela decidiu. Vou falar. E foi exatamente o que fez. 3 semanas depois, Helena estava em um palco em frente a centenas de pessoas, contando sua história. Falou sobre o abuso sutil, sobre o isolamento, sobre como quase perdeu a si mesma.
mas também falou sobre encontrar coragem, sobre ter família que a apoiou, sobre reconstruir sua vida. Quando terminou, a sala explodiu em aplausos. Mulheres se aproximaram dela depois, chorando, agradecendo, dizendo que se viram em sua história. Helena percebeu que sua dor, tão privada por tanto tempo, poderia agora servir um propósito maior. Meses se transformaram em 1 ano. Rosa estava dando seus primeiros passos, dizendo suas primeiras palavras. Helena estava prosperando em seu trabalho, seus designs ganhando reconhecimento na indústria. Gabriel continuava sendo sua rocha, seu apoio incondicional, seu irmão amado. Uma tarde de domingo, todos estavam novamente no jardim. Helena empurrava Rosa em um balanço que Gabriel havia instalado, ouvindo as risadas deliciadas da menina. Gabriel estava fazendo churrasco, uma habilidade que havia aprendido recentemente e que levava muito a sério. É perfeito, não é? Helena disse quando ele se aproximou com uma limonada para ela. O quê? Este momento, esta vida. Ela olhou ao redor, absorvendo tudo. Há 1 ano e meio eu estava presa, assustada, achando que nunca teria uma saída. E agora olhe para nós. Você lutou pelo que merecia. Gabriel corrigiu gentilmente. Eu apenas ajudei a abrir algumas portas. Você fez muito mais que isso. Você me deu minha vida de volta. Me deu minha família de volta. Rosa gritou pedindo para ser empurrada mais alto, e ambos riram. E agora? Gabriel perguntou. Quais são seus sonhos para o futuro? Helena pensou por um momento. Quero expandir meu trabalho com vítimas de violência doméstica. Talvez criar uma fundação, usar os recursos da família para realmente fazer diferença. Quero que Rosa cresça sabendo que pode ser qualquer coisa que quiser ser. E quero continuar curando, crescendo, vivendo. Esses são sonhos lindos, e vou ajudá-la a realizar cada um deles. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e rosa, Helena sentiu uma paz profunda se instalar em seu coração. O caminho até ali havia sido doloroso, marcado por trauma e perda. Mas também havia sido um caminho de descoberta, de força, de amor redescoberto. Ela não era mais a mulher assustada daquela noite no clube. Era Helena Costa, sobrevivente, mãe, empresária, ativista. Era irmã amada e tia orgulhosa. Era tudo o que sempre deveria ter sido, livre para ser ela mesma sem medo ou restrições. E pela primeira vez em sua vida adulta, Helena olhou para o futuro não com medo, mas com esperança e expectativa. Porque sabia, sem sombra de dúvida, que não importava o que viesse, ela tinha a força para enfrentar. E nunca mais estaria sozinha. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena e Gabriel tenha tocado seus corações. Esta narrativa de superação e reencontro nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, há sempre esperança de recomeço. Helena encontrou sua voz e sua força, mostrando que nunca é tarde para reescrever nossa própria história. Se esta jornada emocionou você, pedimos que se inscreva em nosso canal para não perder as próximas histórias que trazemos diariamente. Deixe seu like se a transformação de Helena inspirou você de alguma forma e comente abaixo compartilhando suas reflexões. Que parte da história mais tocou seu coração? Você conhece alguém que precisaria ouvir uma mensagem de esperança como esta? Temos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes esperando por você. Cada história que compartilhamos explora a complexidade da vida, das relações humanas e da capacidade que todos temos de nos reinventar. Sua participação nos comentários cria uma comunidade de apoio e reflexão que beneficia a todos. Junte-se a nós nessa jornada de histórias que transformam, inspiram e nos fazem refletir sobre nossas próprias vidas. Até a próxima história.